Querido Deus, Pai amado, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de aprendermos da Sua palavra. Nos guie nessa noite, em cada princípio, em cada texto bíblico que for lido, Pai, que isso possa ir de encontro com as nossas necessidades e que possamos aprender mais de Ti, Pai. Nos ajude, fala conosco, Pai. Fala com cada um que esteja aqui nessa noite, nos confronte, Pai. E que seja o Seu ensinamento, seja o Seu Espírito nos guiando nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, ele diz assim, lá no primeiro livro do Novo Testamento, nós teremos a oportunidade de nós aprendermos mais de Deus nessa noite, de um assunto muito importante que eu quero compartilhar com você. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, e acompanhe comigo o que diz, a partir do versículo 3, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Acompanhe comigo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será pregado, este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus foi interrogado acerca de como seria o fim dos tempos, como que seria a característica da volta de Jesus. Os apóstolos, os discípulos de Jesus fazem essa pergunta para Jesus. Jesus, como que será a consumação dos séculos e a volta do Filho do Homem? E a primeira coisa que Jesus responde, cuidado com o engano. Cuidado que ninguém vos engane. Porque Jesus, ele sabe muito bem que, de uma forma resumida e de uma forma muito direta e enfática, para que o homem pudesse guardar uma instrução toda muito importante, seria essa instrução, o engano. A humanidade, a igreja de Jesus, ela estar ciente, ela estar com a guarda levantada e ela estar bem preparada quanto a esse problema, o engano. O engano que é uma ferramenta, é uma ferramenta destrutiva utilizada pelo inimigo. E ele, sabendo disso, a primeira instrução que ele dá para a humanidade acerca da sua volta, de como que seria a sua volta, ele fala de bate-pronto, ele fala logo no início sobre uma instrução clara que nós devemos ter cuidado acerca das características do fim dos tempos, que é o engano. Por isso que o tema da nossa pregação de hoje é o poder destruidor da mentira. Porque Jesus, ele sabe qual é o poder da mentira. Ele sabe quanto que isso destrói vidas. Ele sabe que a mentira, Jesus, ele sabe que a mentira é a pior ferramenta de destruição de vidas.
não é uma arma bélica, não é um poder destruidor de armas, de espadas ou de qualquer outra coisa. Ele não fala, vai vir uma nação muito importante, vai vir um exército poderoso com tais tipos de bombas, com quais tipos de armas, mas ele fala que o pior problema da destruição dos fins dos tempos, das características, será a mentira. Será a arma mais utilizada nos últimos dias, a mentira. A mentira vai ser ela é, e ela continua, e ela vai ser mais acentuada nos fins dos tempos. Não porque Deus ele vai permitir que a mentira vai assolar, ele vai colocar a mentira no coração do homem, ou que ele vai permitir que isso aconteça, porque Deus ele não tenta ninguém, ele não é tentado para o mal, e Deus ele não utiliza o pecado para os seus propósitos. Muitas vezes que ele pode até permitir, mas ele não gera o pecado. Mas ele está falando da questão do engano, porque ele sabe que isso é uma artimanha do Lúcifer. É uma artimanha do diabo, usar a mentira. E como foi a mesma artimanha que ele utiliza para destruir a humanidade, ele sabe que essa será a mesma arma que ele vai utilizar quando ele percebe que a vinda de Jesus está próxima. E Jesus, sabendo disso, e Jesus lida com isso a todo momento. No próprio Evangelho de Mateus, Jesus ele lida com o diabo nessas artimanhas. O diabo leva Jesus tentado no deserto, o diabo fala assim para Jesus. Ele leva Jesus no pináculo do templo e ele diz, joga-se, pula, pois a ti foram dadas ordens que os seus anjos te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Só que o diabo ele tira só um pedacinho, irmão Adelso. Ele tira só um pedacinho falando assim. Ele tira o Salmo 91, que o Salmo 91 diz, e a seus anjos te dará ordens para que você não tropece em nenhuma pedra e sujeitarão na palma das suas mãos se você guardar todos os seus caminhos. O diabo ele tira essa parte, se guardar todos os seus caminhos. E Jesus rapidamente, muito sábio, fala, também não tentarás o nosso Deus, não tentarás o seu Deus, porque Jesus ele sabe lidar com o diabo. Ele sabe o que passou na mente dele e ele sabe que ele vai usar a mentira. E ele vai continuar usando a mentira para destruir as nossas vidas. Você percebe hoje, no dia a dia das nossas vidas, como que a mentira ela ficou trivial. Como que é normal mentir. As pessoas usam a mentira a todo momento. Até como uma forma de se parecer esperto. A mentira se tornou engraçada hoje em dia. Ela não tem tanto impacto e a gente não percebe o quanto impactante a mentira é nas nossas vidas de uma forma destruidora. A gente dá risada na mentira, a gente fala que a gente mente, todo momento com alegria, com orgulho. A gente vê nos nossos trabalhos, a gente vê nos nossos arredores, as pessoas como que elas têm orgulho de falar, não, fala para esse cliente tal coisa, esse cliente está cobrando tal coisa, fala que, vamos combinar isso, eu vou falar que você não está, porque eu vou dar outra desculpa, a gente está tudo certo, beleza? A gente vê isso a todo momento. Não, está tudo certo, aí eu falei uma coisa aqui, o cliente engoliu. A gente ouve todo momento as pessoas mentindo. Pessoas muitas vezes se dizendo crentes. Pessoas muitas vezes em igrejas com posições de liderança. Pessoas com tempo de igreja, tempo, conhecendo a palavra de Deus, indesculpável, utilizando uma ferramenta diabólica, uma arma do diabo que destrói vidas para fazer o seu caminho. Para andar e para usar como ferramenta para caminhar durante os seus caminhos, os seus afazeres. Uma ferramenta que anda do lado das pessoas. Mentira. A gente se acostumou com isso daí. Se tornou normal, se tornou trivial mentir. Muitas vezes a gente mente para nós mesmos, né? A gente promete. Não, esse ano eu vou acordar cedo, eu vou ler a Bíblia toda manhã. Não, esse ano eu vou decorar versículos. Essa semana eu vou fazer, a gente não faz. Quando a Bíblia diz que o próprio Deus diz na lei, fala, não faça um voto ao Senhor que você não possa cumprir, que Deus odeia isso.
Você fazer um voto ao Senhor e não cumprir. É um princípio do Velho Testamento. E a gente vive fazendo voto, a gente vive falando, não, eu vou lá fazer isso, tá? Não, eu vou na sua casa, eu vou te visitar, eu vou fazer isso, quando a palavra diz, seja seu sim, sim, seu não, não. Porque a gente se acostumou com mentiras. A gente se acostumou a entrar num ambiente que é normal mentir. Porque o diabo, ele preparou esse momento. Ao longo da história, ao longo do tempo, para que o homem fosse acostumado a viver nesse momento de mentira, para que a mentira não fosse tão mais percebida o seu poder destruidor. Qualquer tipo de mentira. Porque a própria Bíblia diz que a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou repetir de propósito. A ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, versículo 18. É claro, é bem explícita o que deixa Deus irado. O que ira a Deus é uma igreja, é um homem, é uma pessoa que ele detém, ele muda, ele troca a verdade pela injustiça. A ira de Deus ela veio justamente sobre isso, porque foi essa fonte que destruiu a humanidade. Uma mentira. Foi uma mentira o propulsor da destruição da humanidade. A gente vê esse investimento alto em mentira, esse investimento alto nas injustiças. A todo momento é nos contado uma mentira, pois a ira de Deus é revelada dos céus a esses homens, pois na continuação desse versículo, irmão Sassá, a Bíblia diz que os atributos visíveis e invisíveis de Deus é facilmente percebida, por isso tais homens são indesculpáveis. Muitas vezes a gente fala, eu acreditei nisso porque eu não sabia. Mas eu não sabia que era desse jeito, eu achei que estava vivendo uma verdade. Mas nós somos indesculpáveis, porque a própria criação ela já revela a glória de Deus. É impossível você acordar e você sair de casa e um ser humano, ele não se fazer uma pergunta e falar, por que raios que eu estou aqui? Por que eu vivo? E possivelmente foi essa pergunta no seu coração que te moveu para você tentar descobrir quem é Deus. Foi essa pergunta, por que estou na Terra, que fez algum momento na sua vida que você vivia mentiras, que você vivia outras crenças, que você vivia outras motivações, entrou no seu coração e fez com que você pensasse, será que isso que eu estou vivendo é uma verdade? Porque isso é o que os seres humanos todos perguntam, pois a palavra de Deus é verdadeira. Quer ele queira, quer ele não queira, quer ele siga, quer ele não siga, todo ser humano faz essa pergunta. Por que eu estou na Terra? Porque ele é indesculpável. Não tem como ele sair, ele olhar para o sol, ele olhar para as estrelas e pensar, eu nunca vou conseguir chegar nessa estrela pela minha capacidade física e carnal. E ele não se perguntar, quem criou tudo isso? Por isso você tem um campo fértil, por isso a pessoa que você ora, por isso a pessoa que você pensa em levar o Evangelho é um possível e ativo e eficiente futuro filho de Deus. É capaz essa pessoa, por mais que você imagine que não, essa pessoa que você orou nessa noite, essa pessoa que você tem pensado levar o ano de 2024, que essa pessoa seja um potencial filho de Deus. Ele é um potencial filho de Deus, por mais que ele esteja vivendo uma mentira. Porque ele está nesse ambiente de mentira. Pelo simples fato de você também ter sido um potencial filho do diabo, hoje você é um filho de Deus, porque você fez essas perguntas um dia. E essa pessoa, ela faz essa pergunta a todo momento. Por mais que não pareça, por mais que você não perceba, por mais que as pessoas se parecem alegres na mentira, por mais que as pessoas parecem felizes numa injustiça, as pessoas fazem as perguntas a todo momento. Será que eu estou vivendo essa mentira? Faz sentido? E não faz, porque o que faz sentido é a verdade. E nós somos mais indesculpáveis em viver uma mentira, por além de nós vermos atributos invisíveis de Deus, nós estamos expostos à palavra de Deus. E nós temos mais obrigação ainda, e nós temos mais capacidade de viver uma verdade.
Existe um investimento alto em mentira. Existe um investimento alto, assim como diz em Romanos capítulo 1, pois a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade, ou seja, tudo que não tem forma de Deus, e toda injustiça, ou seja, tudo que é errado. Aliás, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, tudo que não tem forma de Deus, e toda perversão, ou seja, tudo que é perverso, tudo que é errado, tudo que é feio, tudo que é ruim, dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, tudo que é errado, tudo que não leva à lei de Deus. Existe um investimento para que os homens não vejam essa justiça. Existe um investimento nesse mundo, assim como diz também no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam e resplandeçam a luz do Evangelho. É pregado uma mentira que as coisas de Deus não são boas e que as coisas de Deus são ruins. É investido nesse tempo que as coisas do mundo são boas e que as coisas de Deus são ruins. É pregado que o casamento é ruim hoje em dia, um projeto de Deus. É pregado hoje que criar filhos, ter filhos, não é uma coisa de Deus, é uma coisa ruim. É pregado que se você se submeter à sua liderança é uma coisa ruim, é um sinônimo de fraqueza. E por aí vai, mentiras que são colocadas na frente das verdades. As verdades boas de Deus hoje, elas estão sendo escondidas pelas mentiras do mundo. E nós estamos vivendo outras verdades. Nós estamos vivendo outras mentiras para que isso talvez faça outro sentido em nossas vidas. Talvez uma mentira que, se a gente tiver quantidade, se a gente tiver recurso, se a gente tiver bastante gente, se a gente estiver bem financeiramente, se a gente estiver bem de saúde, é isso que é ser bênção. E muitas vezes o que diz na Bíblia é outra coisa, que no final dos tempos muitos serão enganados. E muitas vezes a gente quer acreditar em outra coisa, a gente quer ir contra o projeto de Deus, que já está escrito, pelo próprio Deus saber que esse mundo, por já estar no maligno, ele já pertence no maligno, nesse mundo caído. O que naturalmente irá acontecer é que muitos serão enganados. Haverá muita traição, haverá muita calúnia, haverá muitos falsos profetas, e muitas vezes a gente quer ir ao contrário essa verdade, ir ao contrário essa realidade, ir ao contrário essa profecia. Nós queremos falar para Deus, nós queremos parar uma profecia de Deus que impede a vida de Jesus, quando muitas vezes nós deveríamos pegar essas profecias de Jesus e nós entendermos que faz sentido as nossas verdades. Faz sentido o que nós estamos vivendo, porque isso remete à vinda do Filho do Homem, à vinda de Jesus. Isso deveria fazer com que nós mais vivêssemos na verdade, que nós vivêssemos mais contentes com as verdades de Jesus, porque há um investimento da mentira. Nós estamos num tempo onde há um investimento na injustiça, para que a gente possa se acostumar com a mentira, para que a gente não perceba mais essa mentira, para que a gente possa estar andando e se depare com a mentira e a gente não se percebe mais, a gente não percebe mais o que está acontecendo. A gente não percebe mais essa força maligna da mentira em nossas vidas, e por isso que há esse investimento alto em mentira. Isso já não aconteceu de ontem para hoje. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde a queda do homem, através do espírito de Lúcifer, através da mente diabólica do espírito de Lúcifer, que ele diz assim: é assim mesmo que Deus disse? Foi assim mesmo que Deus disse? E ele é tão sagaz, assim como a Bíblia narra, ele é tão esperto. Quando ele faz uma proposta, quando ele começa a criar uma nova história, ele começa a narrar um novo evento, ele pega partes da verdade e coloca fragmentos de mentira, embutidos numa parte de verdade. E ele diz assim: é assim mesmo que Deus diz? Não coma de toda a árvore do jardim?
Que não foi isso que Deus disse. Deus disse: come livremente de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis. E ele já acrescenta para ela: é assim mesmo que Deus diz: não coma de toda a árvore do jardim do Éden. Deus não disse de toda a árvore, Deus disse apenas de uma árvore, mas ele acrescenta. É assim mesmo. Ele cria uma nova história. Ele cria um novo mandamento. Ele cria uma nova passagem. É assim mesmo que Deus diz: não coma de toda a árvore. Ele lança. E Eva responde assim: não, de toda a árvore nós podemos comer. Ela refuta ele: não, a gente pode comer de toda a árvore. Ela acerta a primeira parte. E ela foi bem assertiva: de toda a árvore nós podemos comer. Não foi de toda a árvore, a gente pode comer de toda a árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa a gente não pode nem tocar e nem comer. E Deus também não disse isso. Deus não disse que não poderia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse: coma. A instrução é essa: coma livremente de toda a árvore do jardim do Éden, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sai da boca de Deus, não come nem toca no fruto. Não é essa menção dessa palavra tocar, nem tocar, mas Eva faz essa menção. Agora Eva, ela começa a acreditar em uma outra narrativa e ele fala: da árvore toda árvore eu não posso comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eu não posso nem tocar nem comer. Aí o diabo pega. Peguei. Peguei. Ele joga, e muitas vezes o diabo ele joga. Como o pastor Carlos fazia, né? Ele joga aquele veneninho. Ele joga. Aí ele vê a motivação do coração de uma igreja. Ele vê a motivação do coração das pessoas, o diabo. É quando você está inclinado, quando você está propício, quando você está desejoso a ouvir uma mentira, ele empurra uma enxurrada de narrativa para você. Quando você está propício, tem uma igreja aqui que está querendo ouvir o coração, está querendo ouvir os desejos, está querendo buscar felicidade. É uma outra história, não tem nada a ver com o que Deus fala. Olha aqui, olha uma igreja boa aqui para a gente empurrar narrativas. Olha uma igreja boa aqui, que está boa. Olha uma família boa aqui para ouvir mentiras. Olha uma família boa aqui para ouvir injustiça, perversão. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você ouve e vê na sua casa. Às vezes a gente vê... Eu gosto de falar, porque Deus é assim, irmão Donizete. Deus, Ele é claro. E é por isso que nós devemos ser claros. A gente gosta de assistir Big Brother. A gente gosta de assistir novela. A gente gosta de assistir frutos de mentira, ferramentas diabólicas de mentira. E esse dia, nem sei se foi verdade, se é mentira, diz que um cara até foi possuído no meio do programa do Big Brother. E isso vai entrando nos nossos corações, isso vai entrando na nossa mente, para que a gente se acostuma com a mentira. Isso foi feito na vida dos nossos filhos, sem a gente perceber. Sem a gente perceber, a Xuxa vinha ali, toda alegre, sem semblante de culpa, toda inofensiva, e já começa pelas vestimentas das paquitas uma roupinha curta. Já começa nas paquitas uns shortinhos curtos. Aí vem isso avançando já, agora num programa onde o cara que canta o pintinho amarelinho é também um cara que faz que promove uma banheira extremamente perversa. É o mesmo cara que faz a criancinha cantar o pintinho amarelinho, é o mesmo cara que faz uma promoção da perversidade. Aí você não sabe onde que está o certo e onde está o errado, para a gente chegar nesse tempo de hoje, onde a gente tem letras e estilos de músicas e batidas de músicas com perversão, com imoralidade, com injustiça, que é o que a ira de Deus vem sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. E nossas crianças já estão no meio disso daí, desde pequenininho. Músicas de criancinha com batida para fazer com que as pessoas já vão se acostumando com uma batida de perversão, com um ritmo de música bem perverso, e a gente, sem perceber, a gente aplaude e bate palmas para isso hoje em dia. Sem perceber, a gente vai entrando nesse ambiente de injustiça. Porque foi assim que iniciou março.
É assim mesmo. Foi assim mesmo que Deus disse. Não toque. Quando você começa a se inclinar, quando Deus começa a inclinar, olha aqui uma igreja que gosta de mentira, olha uma igreja que gosta de um programa de mentira, olha uma igreja, olha membro dessa igreja que se expõe à perversão, olha membro dessa igreja que se expõe à perversão. E não está junto com Deus, não está irado por essa mentira, não está irado por essa perversão. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que nós assistimos, com o que nós ouvimos, com o que nós vemos, porque foi isso que entrou no coração da Eva. Vendo o fruto que era agradável ao paladar e era agradável aos olhos, pegou e comeu. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa o que você está assistindo durante a semana. Aí a gente detém, a ira de Deus vem sobre o homem e é revelado dos céus sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí muitas vezes a gente tira a palavra de Deus, a gente detém, a gente troca a palavra de Deus, a verdade de Deus e coloca injustiça, coloca mentira nas nossas vidas. Coloca programas de mentira, coloca músicas de mentira, se expõe e se relaciona com pessoas que falam mentiras. Nós devemos nos resguardar disso. Maldito o homem que confia no outro homem e se aparta do Senhor, que o morra só com Deus. Somente eu e mais uma pessoa, pois onde um e dois estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu, mas que eu não dê ouvidos à injustiça, que eu não dê ouvido às mentiras, pois isso é uma arma satânica, diabólica. E é isso que foi o precursor, isso que foi o início do problema da humanidade, a mentira. Não é bem assim, não é assim que Deus diz. Pois certamente não morrereis. O diabo ele só decreta, o diabo ele só sustenta essa mentira porque ele percebe que Eva estava tentada a ouvir uma mentira. Quando Eva vai falar, Deus diz para nem tocar e nem comer, o diabo pega. Aí ele fala, aqui é um campo fértil para eu falar mentira. Muitas vezes a gente tem que se resguardar para quem que a gente está dando ouvido e muitas vezes a gente tem que enfrentar o diabo. Muitas vezes a gente, por amar as pessoas, a gente tem que falar, não, é mentira. É mentira isso. Deus falou que eu posso comer de todas as árvores e dessa árvore eu não posso comer. A gente tem que colocar os pingos nos is, a gente tem que falar titim, palavra por palavra, frase por frase dos versículos e conhecer a palavra de Deus para a gente enfrentar os diabos por aí, enfrentar as mentiras que tem pelo mundo. E a gente realmente viver a verdade de Deus, pois a mentira é um poder destruidor. Uma igreja ela tem que estar atento com isso. Uma igreja ela tem que estar atento a essas artimanhas do diabo. O diabo ele conseguiu convencer a Eva que o jardim do Éden não era bom. Imagina só! Ele conseguiu pegar a Eva, onde ela desfrutava de tudo aquilo, e ele conseguiu convencer ela que o jardim do Éden não era bom. Imagina o que o diabo pode fazer com você. Imagina o quanto o diabo pode te convencer que a sua igreja não é bom, que o seu marido não é bom, que o seu trabalho não é bom, que a sua igreja não é bom. Quantas vezes o diabo não pode tentar te convencer? Poxa vida! Você acha que é isso mesmo que Deus preparou para você? Será que foi isso que Deus preparou para essa igreja? Uma igreja pequenininha, uma cidade pequenininha, você acha que isso que Deus preparou para a sua vida e Ele vem com essas propostas na nossa mente? Poxa, será que é isso? Será que essa escassez de gente, afastamento de pessoas, às vezes escassez de recursos, às vezes provações, perseguições, será que eu estou no caminho certo? E muitas vezes, ao invés de nós pegarmos as bênçãos e essas verdades, e nos alegrarmos com as verdades, porque são verdades profetizadas por Jesus, ao invés de nós pegarmos essas verdades e nos alegrarmos que nós estamos no caminho certo, profetizado por Jesus, nós queremos dar ouvidos a fábulas, ou dar ouvidos a mudanças de histórias, ou dar ouvido a um tipo de história para tentar ir de encontro com as nossas necessidades.
Muitas vezes a gente não se alegra com o ambiente profetizado por Jesus, que ele disse que seria essa característica do fim dos tempos. Sendo que essa era a característica do fim dos tempos, naturalmente, possivelmente, muitas vezes nós estaremos do lado do povo. Nós estaremos do lado de menos números. Nós estaremos do lado mais apertado. Se Jesus estiver certo, nós estaremos do lado mais apertado e menos espaçoso. E se começa a ficar espaçoso, começa a ter muitos, começa a ter muito número, não tem perseguição, tá tudo certo, ninguém está traindo, ninguém está sendo odiado, ninguém está sendo perseguido, a gente tem que começar a tomar cuidado, porque não foi isso que Jesus diz acerca da vinda dele. Pois muitos se escandalizarão, muitos serão enganados, haverão muitos falsos profetas que pregarão em meu nome, enganarão a muitos, e muitos odiarão e caluniarão, e trairão, e por esfriar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos e de quase todos esfriará. Esse é o nosso cuidado, irmão. Esse é o nosso cuidado da Igreja Batista do Centro de Garça, Márcio. O nosso cuidado é olhar para essas verdades de Jesus, que são verdades que ele profetizou, porque ele sabia que seria contada uma mentira. Ele sabe que essa ferramenta do diabo é a mentira. Ele usou essa ferramenta para destruir a humanidade, para tentar destruir uma boa parte da humanidade, mas não toda a humanidade, porque Jesus sempre existiu. E Jesus ele já profetizou que ele viria. Por mais que o homem tivesse caído nessa mentira, ele tinha profetizado que ele viria e que ele venceria essa morte nos próximos minutos após a queda do homem. Mas a mentira ela teve um poder destruidor de levar muitos, de levar a muitos. E por Jesus saber que essa é a arma do diabo, ele sabe justamente que perto da volta de Jesus é a arma que ele vai mais acentuar, a arma que ele vai mais utilizar é a mentira. E Jesus fala o resultado da utilização dessa arma: esfriamento, engano, calúnia, traição, afastamento de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só qual é o seu papel hoje. O seu papel é ficar atento. Por isso que uma igreja, ela te encoraja, decore o versículo, leia a Bíblia, para você esteja atento. O diabo, ele enganou Eva no jardim do Éden. E ele convenceu Eva que o jardim do Éden não era bom. Você acha por isso que muitas pessoas, a gente pensa, poxa, que dó. Quantas pessoas são enganadas? É por conta disso. É porque a mentira, ela é poderosa para destruir. Ela é uma arma poderosíssima para destruir. E nós devemos estar atentos com essa arma. Porque essa arma arrastou a muitos. E ela arrastará a muitos. Pois a vinda do Filho do Homem, o tempo será baseado em engano. Nós devemos escolher o lado que nós devemos estar. Por isso Deus diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como nós estudamos quarta-feira, por que Jesus ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Márcio? Eu vou falar para você e para a Carla que não estava quarta-feira, eu vou repetir o que nós falamos quarta. Mas por que Jesus não fala simplesmente nesse versículo, em João 14,6, após ele está prestes a morrer, ele diz: Não turbe os vossos corações, pois na casa do meu pai há muita morada, e eu irei para lá para preparar essa morada, e depois eu voltarei para receber vocês, e vocês saberão o caminho para onde eu vou. E Tomé pergunta: Mas qual é o caminho? E Jesus ele estava justamente falando que ele teria que ir para esse lugar, preparar as moradas, para depois receber a nós. E até porque que Jesus não fala, por que Jesus ali ele já não fala, ele já recebe os apóstolos? Ele já estava ali, ele poderia falar: Não, eu já não recebo vocês. Ele fala que ele teria que ir preparar as moradas para depois nos receber, justamente porque ele sabia que ele tinha que morrer, para ele ir no inferno.
para ele pregar para as almas que morreram antes do dilúvio, e para ele ressuscitar e ir ao Pai, aos céus, assim como é narrado no livro de Daniel, a vinda de Jesus ao céu, a ascensão de Jesus ao céu, após ele ser ressuscitado, para depois ele descer no terceiro dia, após se apresentar a Deus, aí sim ele receber os seus discípulos. Assim como ele diz, quando ele entra, logo após quando ele ressuscita, ele entra numa casa onde os discípulos estavam, e ele fala: receba o meu Espírito. Aí nesse momento, Márcio, ele cumpre o que ele fala. Ele fala: na casa do meu Pai haverá muitas moradas, e eu irei para lá preparar, e voltarei para receber vocês. Porque ele sabia que ele tinha que ir lá para destruir essa mentira. E ele provar e mostrar que é possível, agora, depois de ele ressuscitado, que nós temos a possibilidade de destruir a morte. Aí ele fala essa palavra. Depois de Tomé perguntar para ele: Carlos, qual é o caminho? Sabe como ele responde? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem a verdade. E por isso, para você viver isso que Jesus propôs para você, para nós ressuscitarmos em Cristo, é preciso que a gente pegue o caminho, a verdade e a vida. São 3 componentes que nós precisamos estar atentos. Não adianta a gente saber somente o caminho e somente querer a vida, mas no meio disso existe um componente que chama verdade. Você precisa amar a verdade. Você precisa resguardar a verdade. Você precisa ser colaborador. Você precisa ser embaixador da verdade. Você precisa odiar a mentira imediatamente. Você precisa identificar a mentira e falar: isso é mentira. Assim como Jesus diz: arreda-te. Jesus diz tranquilamente. Ele não fica inseguro. E ele, para o seu amigo, para o seu discípulo, para o seu companheiro que ele tanto amava, ele fala: arreda-te, Satanás. Para Pedro. Quando Pedro fala: tais coisas jamais acontecerão, quando Jesus diz que ele estava próximo a morrer. E Jesus sabia que ele precisava morrer. E Pedro, na sua tentação de criar uma nova história, de criar uma narrativa, Jesus fala: arreda-te, Satanás. Sabe o que nós precisamos fazer, irmão Carlos? Nós precisamos, muitas vezes, a gente ama, assim como eu creio que Jesus amava Pedro, e Jesus ama Pedro, assim como nós amamos o nosso irmão, e se nós amamos alguém, muitas vezes quando a gente identifica uma mentira, a gente precisa falar: sai daí, Satanás. Com toda alegria, com toda convicção, com todo amor. A gente tem que cooperar na vida desse mundo perdido na mentira, irmão Reinaldo. A gente precisa ter essa coragem, nesse tempo de engano, nesse tempo onde as pessoas não terão coragem de falar a verdade. As pessoas não têm mais coragem de falar a verdade nem para o seu cliente, nem para o seu marido, nem para a sua esposa. E nós devemos ser as poucas pessoas que perseverarão nesse tempo de mentira e que tenham coragem de falar a verdade. Nós devemos ser as pessoas que falam: é mentira que você está falando. Vem cá, vamos conversar. Isso é uma mentira. Vamos bater um papo aqui. Não, eu não quero conversar. Beleza. Mas que isso é mentira, é mentira. A gente tem que resguardar, nós devemos ser os resguardadores da verdade. Nós temos 2 caminhos. Nós temos o caminho do Salmo 52. Nós temos esse caminho do Salmo 52 tão triste, tão complexo. Ele diz assim no Salmo 52: por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urge planos de destruição.
É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, e preferes mentir e falar falar a verdade, a falar retamente. Você ama o bem, você tem um compromisso com o bem, logo você tem que odiar todo tipo de mentira. Você não deve se confortar, você não deve se sentir confortável perto de uma mentira. E além do mais, você conhecer os atributos visíveis e invisíveis de Deus, e conhecer a palavra de Deus, e por você saber qual é as características do fim dos tempos, você deve entender esse tipo de pessoa que decidiu pegar esse caminho. Versículo 5: também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará a terra dos viventes. Há dois caminhos. Há dois caminhos. O primeiro caminho é um caminho muito triste. É um caminho da pessoa que ama, que fala mentira, que usa a mentira como uma espada afiada e que profere enganos, que não está na palavra de Deus. Essa pessoa, Deus destruirá. Aliás, já está destruída. Não tem salvação para essa pessoa, porque essa pessoa, logo, não estando na verdade, ele está na mentira. E se a pessoa que não está na verdade está na mentira, ela está nas garras do inimigo. Pois o diabo é o pai da mentira. É o que a Bíblia diz. Mas existe um outro caminho. Existe um caminho lá no livro de 3 João, lá no finalzinho da Bíblia. Se você pegar Apocalipse e voltar, existe um outro caminho no livro de 3 João. É um caminho conhecido de um nome que poucas vezes nós mencionamos o nome dessa pessoa. Nós não damos o nome nos nossos filhos dessa pessoa. A gente não lembra muitas vezes que existiu essa pessoa. Existiu esse irmão, que é o livro de 3 João. É um livro de um capítulo só, se não me engano, tem 15 versículos que você lê em 10 minutinhos. Mas existe uma pessoa, um irmão nosso, que se Deus quiser nós encontraremos no céu, chamado Gaio. Esse cara, esse irmão, é chamado o irmão que ele resguardava a verdade, Márcio. É um livro que em 15 versículos é mencionado 7 vezes a palavra verdade. Eu não sei porquê, porque tem 7 vezes que é o número da perfeição de Deus, mas é um livro de 3 João que 7 vezes é mencionada a palavra verdade. E no versículo 1 ele diz assim: o presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Olha só como começa essa carta, pai. O presbítero Gaio, o cara que trabalhava na igreja, que eu amo na verdade. Muitas vezes você quer amar as pessoas, não fale que você ame uma pessoa se você não está disposto em falar a verdade para ela. Se você não está disposto a falar, vamos bater um papo, você está vivendo uma mentira. A gente muitas vezes fala, eu amo essa pessoa, eu amo essa igreja, mas a gente fala mentira. A gente vive uma mentira. A gente vive coisas que Deus não fala. E por isso que a gente tem que ter essa postura, irmão Del. O outro caminho é a postura do irmão Gaio, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amar na verdade é amar na palavra de Deus. Ele continua no versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha só quantas vezes fala a palavra verdade. Você anda na verdade, é andar na verdade, é cada passo que você dá, é na verdade da palavra de Deus. O que você lê, o que você assiste, o que você ouve, com quem você interage, é andar na verdade. Esse cara, irmão Rinaldo, ele tinha esse aspecto. É um cara que andava, toda a sua ação era baseada na palavra de Deus. Não tenho, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu fico pensando, a alegria de Deus olhar para uma igreja que ele fala, poxa vida, essa igreja anda na verdade. Olha só, não importa mais nada. Não importa números, recursos, o que você vai ganhar, o que você vai perder. O que importa é a verdade. Ele olhar para você e falar, poxa vida, olha que família que anda na verdade. Olha só,
Olha, o que eu profetizei, que muitos seriam enganados, que muitos caluniariam, que muitos mentiriam, e olha só esse povo perseverando, olha que alegria. Eu penso que Jesus se alegra com isso, de pessoas que confiam na palavra de Deus e não se detêm pela mentira. Aí ele decreta no versículo 8 do livro de 3 João, olha só o que ele fala: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olha como que João ele conclui, irmão Deus. Ele fala: eu te amo, Gaio, eu te amo porque você anda na verdade, que a sua igreja que você está liderando está na verdade. E João não está falando: Gaio, eu te amo, Gaio, eu te amo porque essa igreja está cheia de gente, Gaio. Eu te amo porque essa igreja, olha quanto recurso que tem, olha quanto som, olha que quanto confortável, olha só que estrutura, quanta gente que você trouxe. Cara, você está de parabéns, Gaio. Você está de parabéns, cara. Quantos pastores, olha, eloquentes que tem aí, quantas pessoas cheias de dinheiro, quantas pessoas prósperas. Olha só que ajuntamento legal, Gaio. Mas ele fala: Gaio, eu te amo porque você anda na verdade. Não menciona número, não menciona nem o recurso dessa igreja, nem o que ela tinha, o que estava atendendo os desejos do coração. E muitas vezes a gente vai para a igreja e fala: e essa igreja eu não gosto dela porque ela não atende os meus desejos. Ela não atende o meu coração. Não tem um saxofone, não tem uma alegria, não tem um louvor eloquente. Mas o João, agora o vovô João, não o apóstolo João que vivia brigando com o seu irmão Tiago: deixa eu sentar no seu canto esquerdo e eu sigo o meu irmão sempre do lado direito quando o senhor voltar a reinar. Aquele apóstolo imaturo. Mas agora o vovô João, agora possivelmente depois de 50 anos que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, o João maduro, o João que sabe o que é verdade e ele sabe identificar o que realmente tem valor para Deus. Ele fala: irmão Gaio, parabéns, eu te amo porque você está liderando uma igreja na verdade. Irmãos, qual igreja você gostaria de fazer parte? A igreja do líder do Salmo 52? A igreja de uma pessoa do Salmo 52? Que Deus vai destruir? Ou uma igreja do pastor Gaio? Uma igreja verdadeira? Qual igreja você quer participar? Não importa você estar na igreja, importa como você está na igreja. Assim como diz no livro de Malaquias, o último livro da Bíblia, eles perguntam, o profeta fala, Deus ele fala a mesma coisa que Paulo fala: Deus está irado com vocês. Aí eles perguntam: por que Deus está irado com nós? Petulantes, sacerdotes petulantes, falam: por que Deus está irado com a gente? Pergunta para ele aí, Malaquias. Aí ele fala, eu vou até ler para vocês, era o meu estudo dessa manhã. E Deus crava, não precisa abrir não, eu leio para vocês. Malaquias, capítulo 1, versículo 14. E Deus responde por que Deus está virado com aquele povo. Ele fala: pois maldito seja o enganador. Olha só. Tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus fala para o apóstolo, para o profeta Malaquias: eu estou irado com esse povo. Aí eles petulantes, eles falam: por que Deus está irado com a gente? Sabe por que Deus estava irado com eles? Porque eles sabiam. Porque a lei dizia que eles deveriam oferecer uma ovelhinha perfeita, sem defeitos, toda bonitinha, perfeita. E sabe o que eles faziam? Pela ganância deles, eles pegavam as ovelhas mais doentes, pegavam a ovelha cega, a ovelha coxa, a ovelha toda defeituosa e sacrificavam para Deus. E Deus, ele fala: eu estou irado porque maldita seja o enganador. E ele usou essa palavra. Que muitas vezes a gente sabe o que tem que oferecer para Deus. A gente sabe que Deus quer um sacrifício perfeito.
um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto passional, é o que a gente faz com as nossas vidas para Deus. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer e a gente entrega um sacrifício defeituoso para Deus. A gente lê a palavra mais ou menos. A gente se alegra com a palavra mais ou menos. A gente mais se alegra com uma mentira, com um programa perverso, com uma história perversa, com uma fofoca mentirosa. Isso dá muito mais ânimo nas nossas vidas, dá muito mais alegria, dá muito mais vontade de ouvir do que muitas vezes a palavra de Deus, que dá um sono, que dá um desânimo pegar, abrir uma palavra de Deus em casa. Mas os nossos filmes, as nossas perversões, as nossas novelas, elas nos dão ânimo. A mentira muitas vezes nos dá ânimo. E Deus fala: maldito seja o enganador que está trazendo um sacrifício aqui tudo defeituoso. No fato, não é você estar na igreja, é como você está na igreja, é como. Muitas vezes, por anos, as pessoas vivem dentro da igreja sem abrir a Bíblia. Muitas vezes, por anos, as pessoas estão dentro da igreja, estão liderando, trabalhando dentro da igreja e mentindo para os clientes. Mentindo! Não fala isso, fala aquilo, mentindo para todo mundo. Sendo filho do diabo. O que importa, no final das contas, é como você está na igreja. E muitas vezes Deus vai provar. Eu vou provar essa igreja, para ver se essa igreja ama a verdade. O que nós devemos fazer é esse cuidado, amarmos a verdade e nós sermos, assim como Gaio, assim como João, ele admira Gaio, que nós possamos acolher esses irmãos para que sejamos cooperadores da verdade. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir no índio, nós precisamos ir lá fora com a motivação de receber irmãos para trazê-los para uma verdade e ensiná-los. Assim como a Bíblia diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. E o que Gaio fazia era isso. Ele fala que parabéns por você ter recebido esses irmãos e ter transformados para que sejam cooperadores da verdade. O que nós devemos fazer, independente de qualquer coisa, é ser cooperador da verdade. É isso que alegra a Deus. Você trazer um sacrifício verdadeiro para Deus. Você trazer um sacrifício sem defeito. Você já tem capacidade para isso. Cada um daqui tem capacidade. Eu conheço bem cada um que está aqui nessa noite. E eu sei que cada um, sem exceção, que está aqui, tem capacidade para identificar uma mentira, tem capacidade para identificar uma verdade e tem capacidade para enfrentar um mentiroso e falar: porque eu te amo, eu quero te falar que você está mentindo. Deixa eu te mostrar uma verdade. Simples assim, assim como Jesus disse: arreda-te, Satanás. Sai daí, Satanás. Sai daí, Satanás. Sai daí do meu irmão Pedro. Não é Pedro, não é com você não. Eu estou falando para Satanás, sai daí, Satanás. Arreda-te. Sai do meu irmão. Se a gente ama, a gente tem que ter essa coragem de ser cooperador da verdade. Amém? Querido Deus, eu te louvo pela sua palavra que nos exorta, que possamos ter essa disposição de amar a verdade. Nesse tempo de mentira, nesse tempo de perversão, Senhor, que possamos amar a sua palavra. Sermos cooperadores, Pai, e termos coragem, com alegria, sem medo, Pai, sem insegurança, e sabermos que isso é uma característica das suas profecias, da sua volta, e que possamos olhar somente para esse evento, a sua volta, com alegria. Enquanto estivermos aqui, possamos ser verdadeiros. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade nas nossas vidas e na nossa igreja. Em nome de Jesus, amém.